Olá, gente, boa noite. Para programação no Instagram, eu continuo sendo a Gleice. E aí, como é que vocês estão? Foi muito bom, né, o nosso bate-papo hoje. Foi muito interessante. Hoje a gente vai ter um tempo de conversa com a Ruth, né? Vou aguardar aí a Ruth entrar pra gente começar o nosso bate-papo, né? Nós vamos fazer uma extensão do que foi falado agora na live, né? O nosso assunto tem sido quem sou eu, né? Uma pergunta muito desafiadora de ser respondida, mas muito problemática quando a gente não consegue responder. E aí, bem desafiador, né? Antes da Ruth entrar, né, enquanto ela não chega aqui, eu queria fazer alguns acordos com vocês. Minha internet ela é razoável, então vamos tentar colocar o mínimo possível de coraçõezinhos aí subindo. Coloca o coraçãozinho digitado, que é mais tranquilo, não trava, não trava aí a internet. Deixa eu ver. Gente, assim, né, como vocês estão entrando aí agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar o nosso diálogo sobre tentando responder, ou pelo menos falar sobre a importância de ter uma resposta para essa pergunta, quem sou eu, né? E a gente vai contar com a participação da Ruth, que é psicóloga, e também ela ajuda na organização do Celebrando Restauração, lá na PIB da Penha, tá? Uma presença aí interestadual em épocas de coronavírus. Enquanto a Ruth chega, né, ela faz aqui a solicitação. Deixa eu ver aqui se está tudo bem com ela. Não sei se ela já convidou aqui e eu que não vi, né? Deixa eu voltar aqui. Não, ainda não. Vamos lá. Opa! Enquanto ela tá chegando aí, queria falar pra vocês, assim, uma das dificuldades que eu acho que a gente tem em responder essa pergunta, quem sou eu, muitas vezes tá em virtude de um negócio maldito no sentido extremo da palavra, que é a comparação, né? A necessidade que o ser humano tem de se comparar, né? De olhar para o outro e muitas vezes achar que a grama do vizinho é mais verdinha, de achar que a vida do outro é melhor que a dele, e isso é bem difícil, né? Tem um salmo que eu gosto muito, mas, gente, eu apanhei com esse salmo, hein? Bastante. Que é o Salmo 73, um salmo de Asaf. Que Asaf, ele começa um desabafo, né, em cima da comparação que ele faz com as pessoas, tá, que são, vamos dizer assim, ruins, né? Se você tem aí uma Bíblia, pega aí para você acompanhar. Se você não tem, escuta, reserva aí para você ler depois, tá? Salmo 73. Gente, é fantástico esse salmo. Que fantástico. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Aê, a Ruth entrou! Vamos ver aqui se deu certo. Nossa convidada de honra, gente. Olha! Eu tenho que te buscar, mulher! De avião no meio da pandemia! Que rápido! Olha aí o que essa pandemia faz. A gente está aqui se falando. Olá, Gleice. Eu chamei Paulo para dar um oi, porque nós dois, né, estamos aqui no CR. E ele veio dar um abraço também, antes que a gente comece aqui nosso tema, tá bom? Maravilhoso, coisa boa. Aproveitem, tem um bom momento aí, o tema é legal, vou curtir ali do lado, tá? Tá certo. Sucesso para vocês aí.
Ele vai bem para longe para ficar assistindo, bem aqui do lado. Que alegria, menina, estar com vocês. Ai, que saudade. As saudades estão muito grandes, né, de todo mundo. Mas vamos lá. Maravilhoso. Muito bom, quero agradecer estar aqui com vocês. Roberta aí, ó, já tá dizendo aí, a bispa chegou. Quer cortar meu pescoço? Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. É o seguinte, você dá as ordens, eu vou seguindo aqui, tá? Tá certo. Eu tava aqui com medo de tu demorar mais um pouquinho, tava falando pro pessoal, eu ia até fazer a leitura, mas vou deixar pro pessoal ler em casa, que é pra gente aproveitar esse tempo para conversar. É do Salmo 73, né? Eu estava falando que uma das dificuldades que a gente tem, muitas vezes, em responder a essa pergunta, quem sou eu, né? Quem eu sou, às vezes é muito em virtude da nossa mania de ficar se comparando, né? E nesse Salmo 73, o Asaf fala justamente sobre isso, né? Que ele fica questionando com Deus, olha, os ímpios estão prosperando, olha como está, né? Até que ele fala, até que eu entrei no santuário do Senhor e eu entendi que eu não sou como essas pessoas e que a única coisa que eu preciso é da presença de Deus na minha vida. Então, eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão da comparação, como ele forja a identidade, uma identidade meio que falsa, né, de nós mesmos, para nós mesmos, né? Muito bom começar com esse salmo, porque eu pensei de terminar com outro salmo, então estamos bem alinhados. E isso tem a ver com, a gente ainda nem se apresentou, mas tudo bem. Isso tem a ver com a nossa cultura, né? A cultura desse peso, do olhar do outro, da comparação, né? Faz todo sentido, mas vamos lá. Vamos lá, Ruth, que privilégio, viu? Um privilégio muito grande. Logo quando eu me converti na IBC, eu servi no Conexão, na época que tinha 2 cultos à noite. Você não vai lembrar de mim, não, porque eu era bem gordinha, mudei muito. Em todos os sentidos. Mudanças são sempre bem-vindas, são ótimas. Sim, é verdade. Eu não tenho aquele copo chique do Nelson, mas eu preciso da minha aguinha, tá? Aquele Nelson é muito gaiato. Ruth, você apresenta um pouquinho pra gente, pro pessoal aí que não te conhece. Não sei, eu vou fazer uma apresentação assim, que eu não gosto muito, e depois eu vou fazer a que eu amo. Bom, eu sou Ruth, eu tenho 58 anos, sou psicóloga, psicoterapeuta, eu sou terapeuta relacional integrativa, porque eu trabalho em função do meu cliente, não adequando o cliente. E eu sou terapeuta familiar sistêmica, trabalho com famílias, casais. Mas antes de qualquer coisa, o que eu mais gosto é que eu sou uma discípula de Jesus. Eu não consigo dissociar a ciência da fé. Não que eu misture as coisas, mas eu entendo que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, da nossa base espiritual, de cuidar da nossa espiritualidade. Então, eu sou a Ruth, hoje eu vou até falar um pouco mais como a Ruth profissional, né? Mas vai ser difícil, né, Gleice? Porque, né, ainda mais falar de CR vai ser assim, bom demais. Mas é isso, e eu sou uma discípula de Jesus, a Ruth, ser humano, que lida diariamente, né, com minhas mazelas, como a gente chama, né, a ira, o perfeccionismo, são coisas que lá atrás eu olhava nessa coisa de quem sou eu, e eu me achava uma pessoa maravilhosa, sem problemas nenhum, só que não, né? A gente, como ser humano, nós temos fragilidades, e eu sou essa pessoa, né? Eu fiquei pensando muito sobre, é muito fácil e muito difícil esse tema, quem sou eu? Primeiro, a gente não consegue nem, acho que a vida inteira, responder essa pergunta, mas a gente vai brincar aqui um pouco, de forma séria, de forma leve, e vamos falando um pouquinho disso. E isso sou eu, né? Eu estou aqui em São Paulo.
Olha a bênção da tecnologia. É maravilhoso isso, né? Nesse tempo de quarentena, hoje eu fiz as contas, nós estamos há 38 dias, nós aqui em casa. Eu tenho falado demais, né? Então minha voz tá meio ruinzinha. E esse tempo de quarentena, ele nos traz reflexões, e eu quero parabenizar vocês, porque é um tema muito, muito, muito bom, tá? Quero combinar de mostrar o tempo para mim, sabe que você estava aí, Nelson, fala mais que, né, que a mulher da cobra, eu falo mais do que, né, assim, mais do que chocalho. Então, você tem que, quando faltar assim, ó, Ruth, mostra aí alguma coisa amarela para eu saber, tá bom? Ah, eu me identifico, viu? Nós vamos passar 3 anos aqui conversando. Pessoal, aí, vocês já estão vendo aí, né? Que o negócio aqui hoje vai ser... Vai ser longo. Se o Instagram não derrubar 1 hora, a gente ficava a noite todinha. Mas o Instagram derruba a gente, viu, Ruth? Só que nem o Zoom também. Então, a gente já está se acostumando, né? Com esses tempos. Certeza. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado. De vez em quando, eu vou... dar uma olhadinha para cá, porque gente velho, às vezes precisa de cola, assim, porque esquece, né? Então... Olha, mas eu vou te dizer que não tem nada a ver com idade, não, que eu levo uma topada, se eu piscar o olho mais forte, eu esqueço as coisas também. Eu também tenho uma colinha aqui. E é porque falo muito, aí tem que ter, né? Ruth, ó, então eu vou me apresentar também, né? Eu continuo sendo a Gleice, uma discípula de Jesus em processo, ó, contínuo, incansável e inesgotável de restauração, caminhando em vitória só por hoje. Me identifico com você quando diz que não consegue dissociar a ciência da fé. Para mim, eu sou historiadora, então para mim a minha fé, a Bíblia, ela é uma evidência da nossa fé, né? Do quanto Deus amou o mundo, do quanto Deus sacrificou por esse mundo, pela salvação, né, da sua igreja, enfim. E para que a gente pudesse encontrar sanidade, equilíbrio e restauração aqui, para ser razoavelmente feliz, né? Como a oração da serenidade nos ensina. Aí eu vou te fazer algumas perguntas, eu preparei aqui só para a gente não se perder muito, né? E não fugir do tema. Joia, ótimo. E como profissional e também como alguém que já está atuando no CR há tanto tempo, né? Por que você acha que é importante uma pessoa, seja ela cristã ou não, e para o cristão também, claro, né? Conseguir responder a essa pergunta, quem sou eu? Né? Por que é importante saber uma resposta? Ótimo. E aqui eu quero até fazer um recorte de que, muito obrigada a você que está nos assistindo. Eu acho tão lindo isso, você parar o seu tempo para ouvir, né, assim, outras pessoas falando. Quero agradecer a tua presença, o pessoal do CR de Fortaleza, do CR aqui da PIB-PEN, aqui de São Paulo, tem também de outros CRs, né? E nesse momento, Gleice, a gente está com vários grupos de passos aí online funcionando também, tá? Aqui também. Vai ficar gravado, né? Porque algumas pessoas me perguntaram, e eu acho que vai, enfim, eu fazer essa informação. A Fabinha, que é a nossa técnica, dá um jeito. Ótimo. Por favor, Fabinha, muito obrigada pelo seu apoio constante aqui comigo. Eu quero fazer um recorte que é muito difícil falar sobre... A nossa fala vai ser muito, né? Vai ser... não tem como separar o ser humano de isso, é aquilo, não. E mesmo que você não tenha um credo, que você não tenha uma espiritualidade desenvolvida, eu quero te pedir até perdão se em algum momento eu falar alguma coisa muito forte que talvez bata ruim em você. Depois você me chama aí que a gente bate um papo, porque essa coisa da espiritualidade, da fé no Deus Criador, para mim é muito forte. Então, vai ser difícil eu não me colocar dessa forma. Então, já quero pedir perdão para você que está aí com a gente nessa jornada tão legal, de que em alguns momentos talvez eu fale algo que não bate muito bem, mas que você me acolha de qualquer forma, porque eu também acolho você do jeito...
dentro do seu pensamento, tá bom? Então, Gleice, eu fiquei pensando, né? Quem sou eu? E aí, só rapidamente eu já destrinchei. Olha, lá vem eu com meu palavreado, que o pessoal diz que precisa de capsule, né? Da tecla SAP, de tudo. Eu destrinchei em 3 coisas. Quem sou eu para mim mesma, né? Para mim mesmo. Quem sou eu para o outro e quem sou eu para Deus, né? Então, só aqui já dava um doutorado aí nesse negócio. Quem sou eu, né, para mim mesma, Ruth? Quantas máscaras eu uso, né, achando que sou eu? Então, essa, eu achei muito bom o tema, esse quem sou eu tem a ver com os legados familiares, com a minha história, o meu mapa de vida, minhas dores, minhas alegrias. Aí entra as emoções, a vergonha, o medo, a culpa, os abusos emocionais que nós sofremos dentro do ambiente de família, abusos de palavras, de ações. Tudo isso vai formando esse ser que um dia faz essa pergunta, quem sou eu? Ou não, porque algumas pessoas não têm nem a coragem de fazer essa pergunta. Eu estou, minha terapeuta mentora me lembrou de um livro que eu já li, que é da Brené, que ela fala do homem na arena, né? E aqui nós estamos nos colocando na arena. A coragem de ser imperfeito. Exatamente, né? Estamos nos colocando na arena. E a pessoa que faz essa pergunta, ela está também tendo essa coragem de se colocar na arena da vida, naquilo que... Eu acho que, será que eu respondi? Não sei se é isso que você estava esperando, mas eu pensei nessa pergunta aqui, nesse aspecto, desse ser integral, que tem esses 3 aspectos. Quem sou eu para mim mesmo, né? Qual é a minha história? O que é aquilo que eu valido, o que é aquilo que eu nego, o que é aquilo que eu... Está aqui, mas eu faço de conta que não está. E aí a coisa vai andando. Sim. E é bacana que você falou dessa questão da integralidade, né? Porque muita gente associa a espiritualidade com a religiosidade. E não é, né? A espiritualidade... Totalmente diferente. Totalmente diferente. A religião nos dá uma ferramenta para vivenciar a espiritualidade. Mas não é necessariamente isso, né? É uma percepção que eu tenho de mim que transcende a matéria, né? Seja Deus, uma deidade qualquer, que às vezes as pessoas, né? Adoram a natureza. Então, tudo isso é espiritualidade, né? A maneira como eu me vejo no mundo e através do mundo também, né? A espiritualidade é essa dimensão, exatamente, que transcende, né, a matéria e... Tem a espiritualidade cristã, a espiritualidade budista. É até interessante pontuarmos que há uma preconceituação que não é boa, que é como se espiritualidade foi um termo cunhado, vamos dizer assim, muito mais no sentido daquilo que é culto, daquilo que é... Não, a espiritualidade é um estado em que eu me conecto... No nosso caso, a fé cristã, com Deus Criador, e eu identifico a importância dessa base para a minha caminhada enquanto ser humano que eu sou. Com certeza. E é muito difícil, né, entendendo essa noção integral do ser humano, eu me conectar comigo mesma e com outras pessoas quando eu não consigo entender quem eu sou diante do meu Criador, né? Como nós aqui estamos falando, né? Eu sou cristã, você é cristã, a maioria que está ouvindo aqui a gente também é. Mas eu espero também que tenham outras pessoas que não sejam cristãs, que estejam ouvindo, até para a gente desenvolver novas conversas, né? Sim, com certeza. Gosto muito, adoro. Diálogo é isso mesmo. Né? Que é um entendimento muito mais profundo, né? E faz parte. Se eu sou, você falou da história. Eu sou uma reunião da minha bisavó, da minha avó, tataravó, da minha mãe. E a Elis Regina, interpretando Belchior, já disse, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, avós, né? É uma construção que a gente pode, aos pouquinhos, desconstruindo e moldando, né? Dentro da terapia familiar sistêmica, nós trabalhamos com o genograma, né?
E a gente trabalha 3 gerações, exatamente por entender que esse ser aqui, quem sou eu, não sou eu. E eu fui fazer a formação, estudar profundamente isso, porque eu comecei a ver na clínica que aquela pessoa que estava ali sentada comigo na sala de trabalho, não era ela só que estava ali, tinham várias pessoas com ela, né? De dores, de alegria. E daí a importância disso. E é muito interessante que essa coisa, quem sou eu para o outro, né? Tem muito. E agora, nesse período de quarentena, eu tenho uma coisa que eu tenho observado muito. Eu recebo, acho que assim, você também deve estar recebendo uma infinidade de dicas de tudo e de pessoas que estão focados no outro, longe, mas não estão cuidando do outro que está aqui do lado, que está no quarto do lado, que está na cozinha, que está na mesma sala. Então, quem sou eu para mim mesmo, para o outro e para Deus? É uma pergunta reflexiva muito boa. Vamos lá? Vamos. Aí eu ia te pedir, Ruth, também para falar um pouco sobre os desafios, né? Porque, por exemplo, eu, Gleice mesmo, eu tenho 32 anos, eu passei 26 anos da minha vida meio que sobrevivendo emocionalmente, né? Não sentia, eu não aceitava quem eu era, as minhas emoções. Assim, na verdade, eu nem aceitava, eu nem sabia quem eu era. Não conseguia de forma alguma responder essa pergunta, né? Me resguardava em títulos ou familiares. Sou filha de fulano, irmã de Beltrano, enfim, amiga. E aí, assim, existem muitos desafios e alguns desses que nos frustram ao lidar com esse desafio mesmo de se conhecer. Então, fala um pouco sobre essas dificuldades, sobre esses obstáculos, né, que a gente enfrenta nessa jornada de autoconhecimento. É uma jornada difícil, né? Eu, enquanto profissional, eu construí um tripé que eu trabalho com as pessoas. Se algum dos meus pacientes, clientes estiverem ouvindo, eles vão dar risada agora. Eu trabalho com um tripé que é eu tenho, eu preciso e eu quero, né? E eu, enquanto ser humano, eu só faço movimentos quando eu chego na perninha do eu quero. Eu tenho, ok, eu tenho, é muito de fora para dentro. Eu preciso, tá, eu identifico uma necessidade. Eu quero, ok. Então, é doloroso, sim, e geralmente, é muito interessante essa pergunta, porque as estatísticas mostram, e a gente vê isso no dia a dia, que a maioria das pessoas, elas só caem essa ficha e elas só decidem iniciar essa jornada, botar a mochilinha nas costas e começar no momento de dor. Ou no momento de perda, de luto, porque nós somos assim, quando as coisas estão, né? Quando a maré está sem onda, a gente vai ali, né? Só na superfície. Quando começa a chegar as ondas fortes, a gente começa a correr, né? E às vezes a onda nos derruba, e aí a gente procura ajuda logo. Então, de verdade, não é fácil, não. Eu, como boa nordestina, e aqui eu não vou perder a chance de falar isso, eu digo que é para quem é cabra macho. E você, como nordestina, sabe que esse termo cabra macho é qualquer pessoa que não está se falando de gênero, que tem coragem de olhar para si, de enfrentar a sua jornada, seja ela qual for. E esse tempo de quarentena, ele é muito profícuo, porque ele aflora nossas entranhas, ele bota tudo para fora, ele aflora aquilo que está bom e aquilo que não está bom, que estava ali guardado, né? Então, tem acontecido muitas coisas ruins dentro das casas, né? E muita coisa boa, porque não é que há quarentena, mas é que o estado de estar junto, de sozinho ou com alguém em casa, nos leva a essa reflexão e a esses aspectos que fazem parte da jornada do autoconhecimento. Mas sim, é difícil, é para quem é realmente cabra macho. E aqui entenda-se qualquer pessoa, tá? Aquele que tem sangue no olho, né? Exatamente, que pega o boi pelo chifre, vai lá, cai na arena, mas levanta, sacode a poeira, pede ajuda e segue em frente. É interessante você falando isso, né?
durante toda essa minha jornada, né? Porque assim, é um caminho sem volta. Não tem volta, não tem. Parece que você é como se fosse assim, tô cego, aí Jesus veio aqui, ó, limpou, tô enxergando tudo, ou eu não enxergo bem, ponho um óculos aqui perfeito, a minha visão para de ser turva e eu consigo ver com clareza. Não tem como. Por mais que eu tire a lente, eu não vou esquecer aquilo que eu aprendi agora sobre mim, né? Então, uma das coisas que eu percebo na minha jornada foi que eu dei de cara com um medo muito grande. Eu tinha muito medo de me tornar aquilo que eu mais abominava, ou eu tinha medo de, vamos dizer assim, eu não sei, eu tinha medo do que eu ia descobrir, né? E toda a minha jornada, né? A gente falou sobre o Eneagrama na programação agora há pouco. O meu perfil é o 6, né? O 6 é muito inseguro, é o protetor. Ele controla para ter o mínimo de segurança possível. E aí, o medo é meu parceiro, né? O medo é o seu vício emocional, né? Lembra? O vício emocional, exatamente. E dentro do Eneagrama. É impressionante como eu corro com medo. Então, a tendência é essa, né? Mas uma coisa que eu aprendi a dizer para mim mesma foi: ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é ir com medo, mas ir. Mas ir. Porque à medida que você vai caminhando, o medo vai diminuindo, em alguns momentos ele vai oscilando, mas vai. Exatamente. Né? Segue. Aí, Ruth, eu fico aqui pensando, a pergunta que eu separei para fazer para ti é: você falou, né, que é algo que é doloroso muitas vezes, na maioria das vezes, né? Terapia dói. Eu tenho minha terapeuta e tenho um mentor e tenho minha rede de apoio, e ai de mim se não tiver, eu preciso, né? Nós precisamos. Eu digo, eu adoro ditados como boa nordestina, que terapia e pilates todo mundo tem que fazer, até, né, bater as botinhas, porque eles fortalecem a musculatura, né? E tanto a terapia enquanto processo, quanto outros processos terapêuticos, como o grupo de apoio que a gente já vai falar, né? Já falou com o Nelson ainda agora, mas faz parte aqui, né? Sim. Que cada um no seu espaço, mas ambos importantes, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo assim, muita gente diz que um anula o outro. Para mim, eles se complementam. São somadores, são ajuntadores. Eu gosto dessa palavra, ajuntadores, que é uma palavra dos idosos. Eu valorizo muito a sabedoria das pessoas idosas, né? Os velhos. Sim. Aí você falando dessa dificuldade, né? Aí vamos lá, a pessoa decide enfrentar. Vou meter as caras, o Wagley explica que eu vou com medo, mas eu vou. E aí, o que a pessoa precisa, vamos dizer assim, ela precisa ter disciplina, ela precisa ser intencional para que ela possa um dia chegar a responder essa pergunta, ou ela pode esperar que uma hora vai chegar, enfim, como é que você acha que tem que ser esse processo? É um processo decisório, aquilo que eu falei, eu tenho que fazer terapia, a pessoa passa a vida falando isso. Nossa, eu preciso fazer terapia, ela consegue ligar, marcar, eu quero fazer. Aí, quando ela chega na querência, você já viu que eu sou cheia de minhas palavrinhas, né? É preciso ter uma querência. Eu preciso desenvolver a querência para me autoconhecer, porque a terapia é isso, é um processo de autoescuta, de autoconhecimento, de resgate. Então, eu preciso ter essa querência. E dói. A terapia é um processo maravilhoso de descobertas, mas é doloroso também. E às vezes eu saio da minha terapia com um nó aqui, né? Que é isso, mas aquilo ali vai ser digerido, vai ser trabalhado e vai trazer um ótimo resultado, né? É um lapidar, é um descascar, né? Esse autoconhecimento, ele é fundamental. E aí, lógico, é importante procurar referências de bons profissionais. Você não pode sair também, né? Assim, buscando qualquer profissional, porque em todas as áreas do mercado você precisa buscar referências
e dentro daquilo que atende à sua necessidade, né? Tem várias... Porque tem as abordagens, né? Sim, tem vários formatos de trabalho e é importante que eu identifique aquilo que faz mais sentido para mim enquanto pessoa, porque senão já vai ser um peso mais do que uma coisa leve na caminhada. Você falando aí da terapia, eu também faço, né? Faço os grupos, participo do grupo de apoio. Assim, todas as ferramentas que eu posso usufruir, eu não vou me fazer de doido, não. Eu vou aproveitar. Rapaz, eu tô aqui, é bênção. Me identifico. Nossa, a minha terapia me ajudou demais nesse processo, demais. Porque uma das coisas que eu aprendi com a minha terapeuta foi assim, às vezes guardar as coisas é como eu estar numa sala, ter uma lixeira do lado e eu ir colocando e tampando. Colocando e tampando. Anos. Aí esse lixo vai apodrecendo. E às vezes, quando eu vou destampar, ele vai estar lá, só que vai estar ainda mais sujo, né? Mais podre. Aí vai dar mais trabalho. Então, com certeza. É pior. Então, sair assim, não, eu vou. E enfrentar como um processo, eu vou fazer isso por mim, eu vou fazer isso para me conhecer, eu vou dar pelo menos a cara a tapa, vai que dá certo. Não custa nada. Exatamente, é a coragem de enfrentar. E com medo. Olha, para fazer essa live eu fiquei com medo. Ai, acho que eu não vou. Eu vim com medo, mas eu vim. E é exatamente, né? A coragem é você enfrentar seus medos, é você saber que exatamente tem a ver com saber quem eu sou, né? E às vezes você sai de casa pensando, eu vou enfrentar um Golias, aí ver um anão. Nem era isso, né? Então, vamos lá, senão a gente vai ficar aqui e já viu. Você não tá nem percebendo, mas eu tô fazendo as minhas perguntas tudinho. Tá, não! Eu tô aqui. Olha só, a IBC, ela tem algumas ferramentas, né? Como eu disse, eu aproveito todas as ferramentas que aparecem, né? Então, a IBC hoje na live, os meninos, o Johan falou, o Vladson falou e eu também estava lá, a gente conversou um pouco sobre essas duas ferramentas. Uma é o Eneagrama, né? Que é maravilhoso. E alguns brincam que é um horóscopo gospel. Não vou dizer que não são esses alguns, porque eles estão assistindo. Parece, né? Aquele desenho dele lá parece, mas a gente sabe que não é. Não é. É uma ferramenta, né? E também os 12 passos, né? Então, assim, como profissional de psicologia, né? De forma mais, assim, eu sei que não dá para dissociar a Ruth, que é a adepta do CR, que conhece o Eneagrama da Ruth profissional, como você falou no começo, me identifico, também não é fácil. Mas, como profissional, o que você acha do Eneagrama, né? Como ferramenta? Pois é, né? A Ruth é um ser integral, mas eu uso o Eneagrama, eu sou apaixonada por tudo que ajuda a pessoa a sair, a fazer movimentos, né? Eu gosto muito de conhecer a história das coisas que eu uso, das ferramentas. O Eneagrama é uma ferramenta, né, que ela remonta lá da Alexandria, Mesopotâmia, bem, acho que 4.500 anos antes de Cristo, 400, eu não sou muito boa de números. Mas é uma ferramenta que ficou quieta. Na verdade, a gente, eu me incluo nisso, né? Ela veio para nós no início do século XX, a partir de um russo, do Ivanovich, mas chegou mesmo a partir do psiquiatra chileno, né, que é o Navarro, a partir da gestalterapia, que é a área dele de trabalho. Ele deu uma potencializada, ele estudou o Eneagrama e trouxe isso, que é exatamente, para eu me conhecer, eu preciso saber qual é o meu tipo de personalidade, quem sou eu, né? Eu preciso olhar para dentro de mim. E aí, ele trabalha exatamente as 9, né? Ele trabalha 9 tipos, né? O Eneatipos, né? Que são perfeccionista, o sonhador, né? E tem os dois que tem um pouco de tudo, né? Sim. Então ele, né, trabalhou, e é muito bom, eu gosto muito do Eneagrama, porque ele é simples, é mais uma ferramenta. Nós temos
várias escolas dentro da ciência da psicologia, de trabalhar, de identificar os tipos de personalidade, e o Eneagrama é mais uma ferramenta, né? E eu gosto, é simples, e é muito interessante que ela vem do grego, né? Que é assim, não sei falar grego não, né? Mas tem as palavrinhas lá, que é a coisa que é marcada, né? E o 9. Então, ele traz e eles tem escolas também do Eneagrama. Algumas usam de uma forma e outros até mudam o nome das personalidades. Por exemplo, tem o sonhador, que é o epicurista em outra linha, mas tudo a base é a mesma. Sim. E eu acho interessante que tem uma base dele que diz que cada tipo de personalidade tem um vício emocional. E esse vício emocional está ligado aos 7 pecados capitais. Olha a coisa aqui, né? Uhum. Que é a avareza, a luxúria, a inveja, a cobiça, a ira, o ódio, o orgulho. E é muito interessante. Assim, no fundo, todas essas ferramentas, elas caminham para um mesmo ponto, que são... E Jung já falou lá atrás dos 8 tipos psicológicos, né, das personalidades. Hoje a gente tem uma escola que trabalha muito em cima de 4 tipos básicos, mas o Eneagrama é maravilhoso, eu gosto muito, achei muito legal vocês usarem, porque é uma ferramenta simples, é muito simples, e você trabalha de forma... Essa para mim é nova, do horóscopo gospel, eu achei interessante. Essa é nova. Tem, viu? Até mas aí nos comentários, eu não vou nem dizer nada. Eita, cabeças vão rolar aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas eu entendo a percepção de quem pensa assim, porque tem aquele sentimento de, rapaz, mas eu vou me encaixar dentro de um tipo, né? E é como se aquilo ali resumisse quem eu sou. Não, não é. A ideia não é essa. É que em alguns momentos aquelas características elas oscilam e elas aparecem, né? E aí entram os cuidados. Eu diria que não só do Eneagrama, a gente está falando dele porque vocês têm usado. Qualquer instrumento, protocolo que seja usado para trabalhar os tipos psicológicos, eu estou doida para ler as coisas, mas eu não posso, né? Não vou me perder aqui. Aí, ó, eu não ia falar, não, mas ele está se defendendo. Aí, Calma. Nós precisamos, Gleice, ter muito cuidado, porque... Por isso que é muito arriscado as pessoas entrarem na internet e fazerem... o fulano é perfeccionista. Não, eu sou completamente refratária a rótulos. Sim. Rótulos não são bons, estigmas não são bons. Primeiro, eu uso o Eneagrama, mas não é só aquilo que dá. Eu preciso, daí a ciência, daí entender o contexto dessa pessoa, a história de vida dela, o mapa de vida, quais são os legados que essa pessoa traz, né? O que tem dentro da malinha dela que ela carrega na vida. Então não é só, a Ruth deu lá o sonhador, a Gleice deu, né, lá nem lembro aí que você falou, o 6, né? Então, não é isso, não é só isso. Por isso que é perigoso as pessoas irem para a internet fazer testes e tanto se autorrotular, não é assim. É como você faz um exame, um hemograma, você não pode olhar e se automedicar, você precisa do olhar do médico para entender a sua história, né, de doenças familiares, para, a partir dali, trazer um diagnóstico mais adequado, mais assertivo, né? Então, esse é o grande risco dos instrumentos de identificar tipos de personalidade. É o risco da autorrotulação. Você está me ouvindo, Gleice? Você está meio fora do foco. E também de rotular o outro, né? Eu preciso me conhecer, mas para que eu quero me conhecer? Eu preciso me conhecer para o bem, para me movimentar no sentido de crescer, né? E focado naquilo que eu sou. Uhum. Tá me ouvindo? Eu acho
assim, a imagem tá um pouco tremida. Eu acho que talvez tenha um pouco de interferência da internet. Melhorou aí? Tá dando. Vamos indo. Tá ouvindo, tá bom, né? Se ninguém reclamar, a gente vai andando. Aí, assim, Ruth, é muito bom você estar colocando isso, porque mostra o cuidado que a gente tem que ter e uma triagem. A gente tem que colocar como é que eu vou dizer, uma criticidade em tudo que a gente recebe. Não dá pra gente engolir tudo, né? Nós precisamos conhecer, a Bíblia fala isso, nós precisamos conhecer a razão da nossa fé e nós precisamos também conhecer aquilo que a gente está querendo usar e trabalhar, porque eu não posso simplesmente entrar em modismos, eu preciso conhecer. E um instrumento que para mim funciona, não vai funcionar para você, porque nós temos histórias diferentes, legados diferentes, formas e percepções de ver a vida totalmente diferentes. Sim, ficou legal, exatamente. Você tá de volta, tá? Deu certo? Ai, que Deu. bom. Pois é, e aí onde entra aquilo que você falou no começo, né? Do contexto, né? Dos pais. Isso, exatamente. Contexto sociocultural, vamos dizer assim, histórico sociocultural, né? Muito bom. O Eneagrama, fechando aqui, eu acho que, né? Ele é mais um instrumento, é mais uma ferramenta no sentido de autoconhecimento. Tem dois ícones da psicologia que eu sou fã, assim, eu sou, né, fã demais, que é o Jung e o Viktor Frankl, que desenvolveu a psicologia analítica, né, que é uma das minhas paixões, e o outro que desenvolveu a logoterapeuta, que uma das minhas terapeutas é logoterapeuta, então você já viu. E o Jung, ele diz assim, que sua visão, eu sempre gosto de colocar o meu nome, Ruth, eu leio a frase dele como se ele tivesse escrito para mim. Ruth, a tua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Ai, gente, isso é demais. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Opa! E aí entra o CR também, né? O CR, ele não é terapia, mas ele é um ambiente terapêutico. E o CR, para mim, ele foi fundamental. Porque ele traz esse ambiente de autorresponsabilização. Eu paro de olhar para o outro, para fora. Ah, mas eu fiz isso porque ele... Não, hello. Você fez isso porque você tem aí, né, um vício emocional. Então, quando o Jung fala isso, ele diz que à medida em que a terapia avança, nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa essência, de quem realmente eu sou, né? Isso é fundamental. E o Viktor Frankl, num outro momento, né? O Jung foi lá no início, ele era suíço, um psiquiatra suíço, eu acho que é psiquiatra, e o Viktor Frankl, ele foi prisioneiro na Segunda Guerra, em campos de concentração, e a partir das dores dele, ele criou a logoterapia, buscando exatamente o sentido da vida, né? Quem sou eu e o que é a minha vida, né? E quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu só lembrei dos dois, porque eles estão aqui comigo o tempo inteiro, né? Porque é o sentido da vida, né, Gleice? Exatamente. O Viktor Frankl, né? Eu li o livro dele, Em Busca do Sentido, que é o que ele fala justamente, né, da vivência dele nos campos de concentração. Sim. E um livro lindo. E aí ele faz uma definição do ser humano fantástica, né? Que ele diz assim, é demais. O que é o ser humano? O ser humano é aquele capaz de criar as câmaras de gás, mas é o mesmo capaz de entrar numa com a cabeça erguida e uma oração nos lábios. Né? Exatamente. É fantástico, esse livro é maravilhoso. Realmente ele me lembra muito o CR, né? E falando no CR, eu ia te pedir também, como a gente fez com o Eneagrama, para você falar um pouquinho
dos grupos de apoio, né, desses grupos terapêuticos como uma profissional, né, da eficácia. Exato. Eu quero, assim, o CR não é terapia, ponto. Porque terapia é um processo que deve ser feito por um profissional da saúde mental, psicólogo, que estudou e se formou para isso, e ele próprio tem sua equipe de apoio, supervisão, enfim. Mas o Celebrando Restauração, nosso CR querido, ele é terapêutico. Por quê? Terapêutico é tudo que gera transformação. Essa conversa nossa está sendo terapêutica para mim demais, né? E o CR, eu conheci o CR aí na IBC em Fortaleza, e hoje nós estamos aqui na PIB Penha, em São Paulo, e logicamente temos o CR. Eu sou apaixonada, eu acho que eu sou muito suspeita para falar do CR. O CR, através dos grupos de apoio, grupos de passo, eles nos dão exatamente esse espaço de autoconfrontação, de autorresponsabilização. Opa, isso não é da Gleice, isso é meu. Isso não tem nada a ver com o outro, isso tem a ver com a Ruth, com a minha história de vida, quem sou eu. E tudo que a gente faz no CR é muito focado nisso. São ferramentas simples, eu digo que são divinamente simples, que me levam, eu me apaixonei pelo CR por isso, pela simplicidade, né? E decidi mesmo que até morrer eu seria voluntária, e olha, já são 17 anos nessa história. E todos os meus pacientes e clientes eu mando para o CR, e é muito interessante que aqui na PIB Penha, no nosso Celebrando, tem CR aqui em vários locais de São Paulo, todos são excelentes. E lá na PIB Penha, chega muita gente, e aí a gente conversa, foi minha terapeuta que me indicou, foi minha terapeuta. Opa, o povo está entendendo. Porque como profissional, o CR, ele é somador. Nossa, uma pessoa que faz, e eu falo por mim, porque eu sou terapeuta, mas eu sou paciente também. E eu não abro mão do CR toda semana, eu preciso estar nesse ambiente seguro, onde a fala é curadora, isso está na Bíblia. Nós precisamos falar para ser curados, né? E eu percebo claramente que as pessoas que vão para a terapia e estão no CR, nossa, elas têm uma elaboração muito mais profunda, muito mais concreta, ela é mais palpável desse processo do autoconhecimento. É verdade. Eu acho que muita gente fala assim, né? Aqui eu às vezes escuto, né, de alguns amigos e tal, questionando mesmo. E eu gosto que questionem, porque o questionamento nos leva a crescer. Claro. Nós precisamos ouvir o pensamento diferente do nosso. Isso faz parte do crescimento como pessoa. Com certeza. E aí eu sempre escuto, né, de algumas pessoas essa questão, mas você não já vivenciou o aprofundamento dos 12 passos? Para que tem que ir toda semana? Não ficou curado, não? Né? E aí as pessoas que têm uma espiritualidade, né, cristã, às vezes assim, mas Jesus não já curou? Eu falei assim, olha, eu sempre falo, né, estar no CR, estar num grupo de apoio, estar num grupo de partilha, me ajuda a lembrar todos os dias de onde eu saí, para onde eu quero ir, para onde eu não quero voltar. É curador, é terapêutico, como você falou, porque gera mudança. Gera mudança porque às vezes me lembra de onde eu saí e eu não quero voltar. Poxa, eu já caminhei, como a canção da Lady Gaga, né? Que ela fez lá naquele filme Nasce uma Estrela, eu acho. Nasce uma Estrela, isso, exatamente. E a questão é que eu já estou tão longe da superfície, aí eu fico pensando, poxa, tem pessoas que ficam rasas no próprio conhecimento. Isso. E eu já mergulhei tanto que eu não estou disposta a voltar. Ou eu me aprofundo mais, ou eu fico onde eu estou, mas voltar eu não quero. Exatamente. E eu assim, essa questão do CR, né, eu vejo que de fato, é um crescer, é um auto se responsabilizar, e não é que, eu não sou curado, não, porque eu sou um ser humano que até morrer, eu vou precisar todo dia, um dia de cada vez, cuidar da minha saúde integral. Nós não somos seres seccionados, não. Eu sou um ser integral, né? Como é que tá nosso tempo, Gleice? Tô aqui, porque tem uma coisa que eu preciso falar sobre isso, que eu não posso deixar de falar.
É sobre a terapia que eu ia te perguntar agora sobre Não, isso. a terapia, mas acho que a gente já falou. Não, fale aí sobre o que é que você Não, a ainda quer pergunta que saber eu ia da fazer da terapia. terapia era a importância dela como individual, mas você já falou, né? Eu acho que eu já falei, olha, Já. exatamente. Eu até fiz uma colinha aqui para não perder tempo. Eu sou muito simbólica. Meu consultório tem tanta coisa que eu mando fazer que é assim, né? Eu tenho uma ponte lá. E eu costumo dizer para as pessoas, olha, a terapia, o terapeuta, a terapia individual, em casal, em família, o ideal é que toda família fizesse terapia. Mas a individual, ela é fundamental, fundamental, tá? E eu digo que o terapeuta, ele é o guarda-reio da ponte, né? Você, enquanto pessoa, vai fazer a travessia de um lugar para outro, nesse processo de autoconhecimento, de resgate de quem você é, da sua autonomia ou de reconstrução. Você vai só porque é o seu processo. Um bom terapeuta nunca vai dizer para você o que fazer. Ele vai te ajudar a achar suas próprias respostas. Mas ele é o guarda-rei de apoio para não deixar você cair para um lado nem para o outro, para te manter ali focada no processo, tá? Eu fecharia nesse aspecto. Show de bola. Ruth, eu ia te pedir para deixar uma palavra, certo? De incentivo para quem tem vontade de começar essa jornada de autodescoberta, né? Para dizer para essas pessoas, mesmo com o medo. Que vale muito a pena, que se em todas as cidades tem lugares que oferecem terapia em valores razoáveis, até gratuitos, que você busque. Se você não pode fazer terapia, teve uma época na minha vida que eu não estava podendo fazer terapia, o CR era o meu lugar terapêutico. E foi maravilhoso. Não, o segredo é, não fique só, não fique sem falar. Busque esse apoio. E aí, eu acho que nosso tempo está acabando, né? Tem uma coisa que eu pensei, Gleice, para fechar essa coisa de quem sou eu, que eu considero fundamental, né? Que é exatamente o Salmo 139. Ali, Davi, ele faz um clamor, um pedido terapêutico para Deus. Eu estou toda arrepiada, porque toda vez que eu leio esse salmo, eu fico assim. Eu não vou ler por causa do nosso tempo, né? Mas ele clama, ali é uma sessão terapêutica dele com Deus. Ele diz, sonda-me, me vê quem eu sou, como é, né? Ele faz essa mistura daquilo que está na consciência dele, daquilo que está no inconsciente. Ali é uma sessão terapêutica, ali entra tudo, as angústias, as dores, mas ele celebra também que o processo terapêutico também é celebração, celebrando a restauração, a terapia também é celebração da vida. E ele faz isso, ele celebra a forma maravilhosa como Deus o fez. Aí vem toda a história. Você que está aqui com a gente, se você ainda não leu, ou faz tempo que leu, aproveita e lê hoje ou amanhã o Salmo 139, que para mim é o fechamento de quem sou eu, né? E Deus também, e tem uma coisa que eu tenho aprendido, que eu acredito que nós sofremos muito e até nos perdemos nessa coisa de quem sou eu, porque eu me esqueço que eu sou a Ruth, feita à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1:27. O fato de me esquecer, eu preciso me apropriar dessa verdade. Eu, a Ruth, com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas habilidades, eu fui feita à imagem e semelhança do Deus Criador. Então, isso basta, isso já bastava, mas não basta. Por quê? Porque eu não sou Deus. Porque eu sou um ser humano e eu estou no mundo decaído. Então, assim, talvez já bastasse, né? Mas eu preciso todo dia, e eu tenho trabalhado muito isso, dentro desse ambiente do resgate da autoestima, do resgate de quem sou eu, do resgate, né, desse autoconhecimento. Ele Resgatar só a imago acontece, dele, né? exatamente, a imago dele só acontece quando eu trabalho a autoaceitação. E essa autoaceitação, ela passa por essa aceitação de que
eu fui feito à imagem, e não é pouca coisa, não. Eu fui feito à imagem, e Deus, ele arrasou isso ali na Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É muito, e a gente se esquece no dia a dia, na poluição, nas muitas vozes. Eu vou me perdendo de mim mesma, porque eu vou me perdendo principalmente desse elo, dessa espiritualidade, desse elo profundo de que eu sou um ser humano feito à imagem e semelhança do Deus Criador. Então, isso é o caminho. Eu diria que toda essa nossa conversa se resume nisso aqui, que eu preciso me apropriar do Imago Dei, né? da Imago Dei, de que eu, Ruth, caramba, eu mesma, né? Eu sou uma filha amada de Deus, com todas as minhas fragilidades, mas eu fui feita à imagem desse Deus. E eu preciso me apropriar disso através do processo de restauração. E Deus nos dá a ciência. Eu sou apaixonada pela ciência, né? Deus nos dá a ciência como ferramenta, aí Ele nos dá o Celebrando Restauração, Ele nos dá a igreja dele, mas Ele nos dá a palavra dele. Agora, o que eu tenho feito, que movimentos eu tenho feito para me apropriar disso, na busca de saber quem eu sou. Eu preciso me conhecer para sair de lugares onde eu estou fazendo, tendo, mas não estou sendo. Eu preciso me reconstruir apenas sendo a Ruth que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E aí é ter coragem de olhar, como diz o Jung, para dentro de mim, para acordar. Opa, Ruth, um dia de cada vez, sem se irar, sem ser tão controladora do outro, e de você trabalhando, que eu acredito que não tem fim esse trabalho de autoconhecimento. Verdade. Ô, Ruth, obrigada, viu? Nosso tempo está aqui acabando, né? Passa tão rápido, é uma conversa tão boa, oh, meu Deus! Bom, eu não sei quem está aqui com a gente, mas eu adorei nosso papo. Se Deus quiser, em novembro eu tô por aí, a gente conversa em altas madrugadas. Nós vamos trabalhar assim, se Deus permitir, né? Olha, eu sou muito grata pela sua fala. Muito obrigada. Tão rico, tão precioso, tão doce como sempre, como foi comentado aqui pelas pessoas. Deus continue te abençoando, viu? Acho que agora a sua internet está meio que caindo aí. Que delícia poder estar com vocês. Eu sinto aí também a minha casa, né? Eu tenho a minha casa aqui na Filipenha, eu tenho várias casas. E aí também é a nossa casa, né? Amém. E é muito bom estar em casa. Muito bom. Ô, Ruth, obrigada, viu? Obrigada, gente, para cada um que participou, que assistiu. Eu espero que tenha abençoado vocês como foi abençoador para mim. E vale muito a pena o autoconhecimento começando pela imagem de Deus. Senão, não faz sentido. Vale muito a pena. Verdade. Posso deixar um filme de sugestão que ajuda muito nesse processo? Sim. Em Defesa de Cristo. Eu acho que é um filme que fala muito dessa coisa do interno, tá? Eu, fechando esse tempo, eu sou cinéfila, então eu sempre tenho um filme aqui na manga para puxar. Show, também, me deixa tempo. Tá. Em Defesa de Cristo, delícia, né? Vamos fechar dizendo, né? Eu sou a Ruth, uma filha amada de Deus, muito grata nesse momento por esse papo tão bom que a gente pôde bater sobre nós mesmos. A gente falou de nós, das nossas vidas. Verdade. Um beijo, querida. Beijo, gente. Beijo, boa noite. Obrigada demais. Muito bom estar com vocês.